Queridos irmãos e alunos, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um vídeo aula bônus, os perigos de uma pregação não bíblica. Lembrando a você, se inscreva no canal, compartilhe com mais alguém, pare este conteúdo, faça as suas anotações, que será de grande importância. Nesse último vídeo aula bônus, nós iremos aqui aprender um tema muito importante sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Eu estarei dentro desse vídeo aula ministrando pontos importantes, pontos básicos para o nosso crescimento bíblico e teológico. Em alguns minutos nós iremos aprender mais um pouco da Sagrada Escritura. Lembrando a você, Bíblia, caderno e caneta, para que você possa fazer as anotações. Neste momento eu estarei aqui usando um material muito importante que estará aqui me auxiliando para ministrar pontos de grande importância para o nosso crescimento teológico. Lembrando a vocês, queridos alunos, que a soteriologia é algo muito importante e todo cristão salvo por Cristo precisa entender que a soteriologia é a base, é o fundamento da fé cristã. Cristo, por meio da sua graça, misericórdia, nos salvou, nos resgatou, nos trazendo luz, esperança e vida. Lembrando que a graça de Cristo se manifestou, o seu amor, o seu perdão, resgatando homens e mulheres a conhecer princípios, disciplinas e ter uma vida transformada por meio da exposição bíblica. Lembrando a vocês que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que salva, o que transforma é a palavra. Sem a exposição bíblica, sem a aplicação correta da Sagrada Escritura, não há como o homem ser salvo se a Bíblia não for pregada fielmente da maneira exata. A salvação é por meio da exposição bíblica, porque a palavra ela santifica, a palavra ela vai na alma do homem. A palavra de Deus ela tem o poder de transformar a vida do homem perdido e trazer ele para a esperança de uma nova vida, de perdido para achado por meio da graça de Deus. O apóstolo Paulo, o seu ministério, a mensagem que Paulo pregava, não estava fundamentada em liturgias, em mitos, em filosofias de homens. A mensagem que Paulo pregava estava fundamentada no Cristo que o salvou, o Cristo que pregou para Paulo, o Cristo que resgatou Paulo, o Cristo que resplandeceu a sua glória, tirou as escamas de Paulo e fez de Paulo um pregador do Evangelho. Paulo foi um vaso escolhido por Cristo para anunciar a sua palavra. E o ministério do apóstolo Paulo estava fundamentado em Cristo, na mensagem cristocêntrica. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, o apóstolo Paulo estava fundamentado em Cristo, porque Paulo sabia da importância de estar em Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
É Cristo que estava vivendo em Paulo, morando em Paulo e governando a mente do apóstolo Paulo. Porque quando a graça de Deus, ela alcança o homem, ela traz vida e esperança, ela traz salvação, ela traz o perdão de Deus. Por isso a importância, queridos alunos e irmãos, da exposição fiel da Sagrada Escritura. O cristão, ele precisa levar a palavra de Deus a sério. Quero chamar a sua atenção para algo muito importante, que nos dias atuais há muitos que estão pregando uma mensagem falsa, uma mensagem torta, uma mensagem sem princípios, uma mensagem que não contém Cristo. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos zelar pelo bom conteúdo da palavra. É importante, queridos alunos e irmãos, crescer no conhecimento bíblico teológico. A igreja, ela só caminha quando ela valoriza a Sagrada Escritura. Porque nos dias atuais há muito falsos pregadores, falsos ministros, que estão pregando palavras que não estão fundamentadas em Cristo. A mensagem precisa estar fundamentada no Filho de Deus. A Bíblia, ela é clara que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra, a mensagem precisa ser pregada da maneira exata. Não pode acrescentar e não pode tirar nada. Não podemos inventar palavras, precisamos ser fiéis à palavra de Deus e anunciar corretamente a mensagem. Cristo Jesus veio a este mundo para salvar, para resgatar. A palavra se encarnou, nos trazendo vida e esperança. Muitos rejeitaram a palavra e nos dias atuais muitos estão rejeitando a palavra. Muitos não querem ouvir acerca da salvação. Muitos não querem ouvir acerca da graça de Deus que salva, que perdoa, que transforma. Muitos hoje querem ouvir mensagens que agradam aos seus ouvidos e não querem ouvir o bom conteúdo cristocêntrico e teológico. Precisamos compreender que a palavra de Deus, ela precisa ser honrada, pregada da maneira exata. Por isso, lembre-se, que você possa sempre ter em mente a importância de levar essa palavra a sério. Não deixe que ninguém te engane com filosofias, não deixe que ninguém te engane com palavras que te levam à perdição, mas que o seu coração, que a sua mente, que a sua alma seja preenchida pelo bom conteúdo teológico. A importância de crescer segundo a Escritura é muito importante. Que a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Quando ela habita no homem, ela governa o coração do homem. Quando a palavra habita no homem, ela dá direção. Vamos observar, queridos irmãos, que a soteriologia, a doutrina da salvação, nos mostra algo muito importante. Jesus nos resgatou, Jesus nos salvou, Jesus nos concedeu a vida por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Lembrando a vocês que muitos desprezam a cruz, muitos desprezam a mensagem da cruz, muitos desprezam a mensagem do reino. Lembrando que muitos estão tampando os ouvidos para ouvir a palavra da verdade. Mas lembrando a vocês que quando nós compreendemos e vivemos no centro da vontade de Deus, o Senhor nos direcionará por meio da presença gloriosa do Teu Espírito Santo. A mensagem da salvação, ela é poderosa para salvar, ela é poderosa para libertar. A mensagem da salvação, ela é um presente de Deus e precisamos levar essa mensagem, assim como essa mensagem nos alcançou, assim como essa mensagem habita em nós, a mensagem da salvação. Muitas pessoas precisam ouvir esta mensagem e ser transformados por ela. Muitos desprezam a mensagem de Cristo. Muitos desprezam o bom conteúdo bíblico. Muitos desprezam a verdade de Deus. Mas aqueles que têm os ouvidos
abertos para ouvir a palavra de Deus serão transformados por ela. Continuando o nosso ensino teológico, eu estaria aqui falando algumas bases muito importantes. A doutrina da soteriologia. A salvação é parte central da doutrina cristã. Assim sendo, a soteriologia, o estudo da salvação, deve ocupar a mente daqueles que desejam pregar a palavra de Deus. Quero chamar a sua atenção para algo muito importante dentro deste conteúdo que eu li para vocês. O estudo da salvação deve ocupar a mente daqueles que desejam pregar a palavra de Deus. Então, o estudo da salvação precisa ocupar a mente daqueles que amam a palavra de Deus, daqueles que pregam e daqueles que desejam pregar a palavra. A mensagem da salvação precisa dominar a nossa vida, precisa dominar a nossa história, precisa dominar a nossa vida completamente. Queridos irmãos, queridos alunos, levar a palavra de Deus é algo muito sério. Então, o bom conteúdo precisa estar governando as nossas vidas. O conteúdo verdadeiro, um conteúdo bíblico, um conteúdo que nos aproxima de Deus. Uma mente transformada pela mensagem da salvação, uma mente transformada pela mensagem de Deus é uma mente que tem vida, é uma mente direcionada, uma mente equilibrada. Quando a palavra de Deus, quando a mensagem da salvação está ocupando a mente do cristão, o cristão ele é preenchido, o cristão ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. A mensagem da salvação ela é tão importante que as pessoas que estão perdidas precisam ouvir esta mensagem. Então esta mensagem da salvação que ocupa a nossa mente precisa também ocupar a mente das outras pessoas. Então olha a importância de levar este evangelho, de proclamar este evangelho. E a princípio, para proclamar o evangelho de Deus, para proclamar a palavra da salvação, é preciso andar em fidelidade, porque proclamar o evangelho é preciso fidelidade ao texto bíblico. Assim como Felipe pregou para aquele eunuco, assim como Felipe ensinou aquele eunuco acerca dos princípios do texto que ele estava lendo, mas ele não compreendia. E quando Felipe explicou o contexto, e quando Felipe explicou a palavra para aquele homem, ele recebeu a mensagem, se batizou, ele recebeu Cristo em sua alma através da exposição bíblica. Então olha a importância, queridos alunos, da exposição correta da Sagrada Escritura. Olha a importância de levar este evangelho para as pessoas, mas levá-lo com firmeza e com verdade. Que nós viemos entender que a salvação é parte central da doutrina cristã. Sem a salvação anunciada, sem a salvação pregada, sem a salvação dita para os homens, como que eles virão a Cristo? O homem ele vem a Cristo através quando ele tem um encontro com a graça. A salvação de Deus alcança o seu coração através da mensagem. Então, que esta mensagem ela esteja governando as nossas vidas a cada dia para governar também o coração de outras pessoas. Assim como Jesus pregou para aquela mulher samaritana, assim como Jesus transformou a mente daquela mulher, nós precisamos entender que Jesus ele pregou a palavra, ele ensinou a palavra, porque a palavra que limpa, como Jesus disse para os seus discípulos em João capítulo 15, a partir do versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra limpa, a palavra restaura, a palavra lava, a palavra purifica. Então a importância da palavra de Deus está ocupando a mente do cristão. Infelizmente muitos não querem ter a mente ocupada pela palavra de Deus. Muitos não querem ter uma mente direcionada, por isso vivem fora dos princípios bíblicos e teológicos e vivem segundo seus pensamentos. Mas uma igreja transformada por Deus, ela valoriza a palavra, ela anda segundo a palavra e tem direcionamento.
O bom cristão deve sempre buscar crescer e assim desenvolver sua mente e instruir-se internamente, para que suas obras sejam evidenciadas conforme as práticas do homem salvo, imitando seu Salvador. Muito além de um simples status, o ser salvo é um enorme, indescritível privilégio aos homens, porque além de ser salvo, o cristão redimido também tem um exemplo a seguir, o de seu Senhor e Salvador. Vamos observar dentro deste ponto importante que eu li para vocês, que o bom cristão deve buscar e crescer. Ele precisa buscar crescer a cada dia em Cristo, se desenvolver, instruindo-se, vivendo uma vida conforme a palavra de Deus. Porque ser salvo aqui é algo muito importante, não é apenas um status. Ah, eu sou salvo. Não, queridos irmãos, quem é salvo em Cristo verdadeiramente, ele tem um bom código de conduta. Ele imita o seu Senhor. Nós precisamos compreender que um cristão redimido, ele tem um exemplo a seguir, o do seu Senhor, o nosso Mestre. O bom discípulo é aquele que aprende. Um bom discípulo é aquele que é instruído. O bom discípulo, ele precisa ser um bom aluno. Então lembre-se, a instrução, uma comunhão com Deus, uma vida discipulada, uma vida direcionada por Cristo, uma vida que é conduzida pelo Divino Espírito Santo, é uma vida que tem direção. Então, que você possa entender a importância de ter uma mente instruída, a importância de imitar a Cristo, a importância de viver segundo a palavra de Deus. É Deus quem nos liberta das garras do inimigo e das trevas de maldição. É Ele que nos instrui, fazendo-nos crescer nele e para Ele, de forma que Jesus Cristo é o maior exemplo para a igreja. Ele é Salvador, Mestre por excelência e Senhor. É Deus que nos liberta das garras do inimigo e das trevas de maldição. Jesus nos resgatou, Jesus nos salvou, Jesus nos trouxe uma nova esperança. Quero que você compreenda algo muito importante, queridos alunos, que as mensagens de hoje são triunfalistas. Muitos pregadores pregam mensagens triunfalistas. Hoje poucos estão se preocupando em falar acerca do reino, acerca da salvação, acerca que Cristo vem arrebatar a sua igreja. Muitos não querem ouvir essas mensagens. Hoje muitos querem ter uma vida totalmente desorganizada, uma vida fora dos princípios do reino. Poucos estão se preocupando em ter uma vida em Cristo, em estar com Cristo. Mas lembre-se, o bom ministro de Cristo, que tem a sua mente ocupada pelo Evangelho, ele valoriza de fato a palavra de Deus. Ele sabe que a palavra de Deus salva, que a palavra de Deus liberta, que a palavra de Deus ela cura, que a palavra de Deus ela transforma, que a palavra de Deus ela é vida. Então, que a sua mente seja ocupada por meio desta palavra, que a sua mente seja ocupada pela Sagrada Escritura e que você possa ser um exemplo para ganhar outras pessoas a Cristo através da palavra. A soteriologia, a doutrina da salvação, nos ensina em pontos claros, teológicos e importantes. É Deus quem nos liberta das garras do inimigo. É Deus quem salva. É Deus quem tira. É Deus quem capacita. É Deus quem liberta. Deus nos salvou. Deus enviou o seu Filho unigênito para nos salvar, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
É preciso crer no Filho de Deus. É aquele que crê tem a vida eterna. Infelizmente, muitos estão desprezando a mensagem da cruz. Muitos estão deixando a palavra de Deus. Muitos estão perdendo os princípios, os valores do reino porque querem viver uma vida totalmente fora da autoridade dos princípios teológicos e fundamentais que nos levam a um crescimento verdadeiro em Cristo. Mas que você possa entender, que você possa valorizar e caminhar e ser direcionado pela palavra de Deus. Vamos continuar. Algo muito importante, queridos irmãos, que a influência do intelecto. Vale ressaltar que a salvação é pela fé. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Vamos observar algo muito importante e de grande primazia, que o nosso intelecto precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Porque através de ouvir a palavra, praticar a palavra, o nosso intelecto será fortalecido por Cristo. Por isso a importância de ouvir a palavra, estar revestido pelas armaduras de Deus. E uma das peças da armadura é o capacete da salvação, que precisa estar governando a nossa vida. Quando o capacete da salvação está em nós, nós seremos direcionados. Então o capacete da salvação protege a mente do cristão. Então olha a importância de ouvir as palavras de Deus, de ter uma vida fundamentada na palavra de Deus. Não deixe que as pessoas te enganam com mensagens que não estão fundamentadas no Cristo que ressuscitou, mas que a sua vida, que o seu entendimento, que o seu intelecto seja fortalecido por Cristo. É pelo poder de Deus que somos salvos e resgatados das trevas para a luz. Olha a importância, é pelo poder de Deus que nós somos salvos. Resgatados, Cristo nos resgatou. E precisamos levar esta mensagem aos perdidos, porque Cristo ainda resgata, Cristo ainda salva, Cristo ainda transforma. Queridos irmãos e alunos, lembre-se de algo, que quando a verdade de Deus é ensinada para as pessoas, ela traz vida. A semente é o Evangelho, e a semente precisa ser plantada no homem, porque o homem é a terra. Então, o homem sendo terra, a palavra é aplicada na terra, para que esta palavra possa crescer, possa trazer vida. E assim, quando a palavra ela é aplicada, ela vai criar raízes dentro do homem. E o homem ele vai começar a entender que a palavra de Deus é que traz vida. A palavra de Deus é o fruto. A palavra de Deus ela traz esperança. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Aqueles que estão em Cristo foram resgatados por meio da mensagem da salvação. Como Jesus disse para os seus discípulos em João capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Vamos observar que Jesus sendo a videira, para que nós venhamos produzir fruto, nós precisamos estar em Cristo, porque sem Cristo nada podemos fazer. Sem Cristo não podemos caminhar. Sem Cristo não temos direção. Sem Cristo nós não temos vida. Só podemos caminhar, só podemos viver, só podemos continuar cada dia firmes nos propósitos do Senhor, quando nós ouvimos e vivemos sempre a mensagem da salvação. Um aviso contra os falsos mestres. Dada a importância do ensino, a Bíblia Sagrada está repleta de avisos contra os hereges e falsos obreiros, o que atrapalha muitos discípulos de crescerem no conhecimento da verdade da salvação. É a má influência de falsos ministros, a fraqueza do conhecimento da verdade torna os homens suscetíveis aos falsos ensinos. Isso os coloca na posição de presas fáceis.
vamos observar que o falso mestre, o falso teólogo, o falso pregador, ele lança palavras de veneno. O que é palavras de veneno? São palavras que contêm morte, são palavras que contêm enfermidades para a alma, são palavras que levam o homem à destruição. Lembre-se de algo, porque a Bíblia está repleta, a Bíblia nos dá a direção que há muitos falsos mestres, assim como no tempo do nosso Cristo, no tempo do apóstolo Paulo, dos discípulos, haviam falsos mestres, e a Bíblia está repleta e nos dá ensinamentos sobre falsos ensinos, sobre falsos mestres. Eles são lobos e eles querem destruir. Então, quando a igreja não está fundamentada em Cristo, ela abre os seus ouvidos para ouvir essas pessoas. E nós precisamos entender que um cristão preparado, um cristão que está fundamentado em Cristo Jesus, os seus ouvidos, eles precisam estar firmados em Cristo, sim, para não ouvir qualquer coisa, porque uma mensagem que não está fundamentada na palavra de Deus, na mensagem de Cristo, e você ouve aquela mensagem, você dá ouvido àquela mensagem, você está correndo um grande risco de ser contaminado por ela. Porque que muitas pessoas nos dias atuais ouvem qualquer coisa. Hoje as pessoas ouvem tantas coisas e falam amém, eu recebo. Infelizmente muitos hoje estão ouvindo palavras que não sabem, que não conhecem. São pessoas que não querem ter um fundamento bíblico. Podem estudar, mas não querem. Podem estudar, mas não querem conhecer a verdade. Hoje muitos preferem ser enganados. Hoje muitos preferem ser discipulados por lobos. Tome muito cuidado. Um bom cristão que dá ouvido para falsos profetas, ele está se tornando um falso profeta. Um cristão que diz amar a Cristo, mas dá ouvido a falsos ensinos, ele está sendo um falso cristão. Que você lembre-se, querido aluno e querido irmão, seja um cristão verdadeiro. Seja um cristão bíblico, não aceite a heresia na sua igreja. Não aceite heresia no seu ministério. Não aceite heresia no seu chamado. Seja cada dia um cristão que ama a palavra de Cristo e entende os princípios do reino de Deus. Para nós terminarmos, o dever de aprender. Difícil é a tarefa de explicar algo a alguém que tem ouvidos viciados, que não valoriza o ato de sentar-se para ouvir a palavra. Vamos observar que é difícil, porque nos dias atuais há muitas pessoas difíceis. Há pessoas que têm os ouvidos viciados e que não valorizam a palavra, que não querem sentar para ouvir. São pessoas que têm a mente fechada. Pessoas que têm os ouvidos, infelizmente, contaminados pelos falsos ensinos, comichões. Há pessoas que se inclinam os seus ouvidos para ouvir falsos mestres. Cuidado. Nós precisamos entender que quando a palavra de Deus não está governando o intelecto do homem, ele é uma presa fácil para Satanás. Ele é uma presa fácil para o inimigo destruir a sua intimidade com Deus. Então tome muito cuidado. Há muitas pessoas que estão indo para esse caminho, estão sendo destruídas. Mas um cristão autêntico, verdadeiro, estudioso, que caminha segundo a palavra de Deus, ele entende que a palavra de Deus que salva é a palavra de Deus que cura. Então busque sempre aprender, a crescer e a se desenvolver. E que você entenda e que você saiba que quando a palavra de Deus ela é explicada, você será fortalecido. Mas lembre-se, explicar da maneira correta. Lembrando a vocês, estude, leia e viva segundo a palavra de Deus. E que o seu coração seja fortalecido por Cristo. A soteriologia, a doutrina da salvação é algo muito importante. Estude, cuide
da sua alma. Cuide da sua comunhão com Deus. Busque sempre intimidade com Cristo. Pregue a palavra da salvação. Anuncie esta palavra. Seja fiel a esta palavra. Seja cada dia um exemplo. E que Cristo lhe conduz e lhe fortaleça na sua caminhada cristã. Pois bem, estamos encerrando este vídeo aula bônus. Lembrando a vocês que em breve estaremos com um novo conteúdo teológico. Se inscrevam aqui no canal, compartilhe com mais pessoas, ative o sininho para receber as notificações e que esses conteúdos contribuam para o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe, que Deus lhe fortaleça na sua caminhada cristã e que vocês sejam abençoados por Cristo. Que Deus possa abençoá-los de uma maneira especial. Estaremos orando neste momento, agradecendo a Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Oremos ao Pai. Senhor, nós queremos te agradecer por mais este vídeo aula. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida de cada aluno, de cada irmão, que o Senhor possa fortalecê-los, guiá-los, capacitá-los na sua verdade, e que a tua presença gloriosa possa conduzir os passos de cada um. Nós te agradecemos, porque a tua misericórdia, Senhor, ela é viva, a tua misericórdia, ela salva, a tua misericórdia, ela transforma. Obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus, o nosso Deus eterno. A paz do Senhor e até breve com novos conteúdos teológicos, em nome de Jesus.